Olá a todos, o programa Hora do Milagre está entrando no ar. 020 7272 1010, inclua a partir de agora o seu nome, o nome do seu familiar que está enfrentando um problema de saúde. Se é o seu caso, coloque o problema de saúde que você tem enfrentado. Prepare um copo com água, estaremos orando por você, pela sua saúde. Hoje, terça-feira, é o dia onde nós lutamos para que você seja curado. Usamos a nossa fé para isso. O Senhor Jesus disse que Ele levou sobre si as nossas dores. Isaías 53. Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Quando você crê nessa profecia, nessa promessa, você entende o seguinte: eu não posso aceitar esse problema que eu tenho vivido. Ou até quando eu vou continuar nessa situação? Você tem o direito de usar a sua fé. Tendo um pacto com Deus, você pode desafiar a situação e dar um basta nesse problema. E lutar, porque as coisas não serão automáticas, não serão instantâneas, mas sim com fé e um uso da fé perseverante. E todas as terças nós temos reuniões às 10 da manhã ao meio-dia, 3 da tarde, 7h30, determinando e lutando para que você também seja curado e crendo na promessa que o Senhor Jesus disse, que Ele levou sobre si as dores e as enfermidades. Vamos ao intervalo, já voltamos com você. Bispo, 7 pessoas internadas, o Rafael era uma delas. As 6 faleceram, mesmo fazendo todo o tratamento. Seguindo a risca, faleceram. Ele está vivo porque a esposa veio na corrente, levou o lenço para ele e ele veio aqui hoje contar o que aconteceu. Meu amigo, como é que foi isso aí, essa situação? Bispo, começaram a aparecer algumas manchas no meu corpo. Na verdade, eram alguns hematomas. E aí a gente foi fazer um exame. Eles acharam que era alguma coisa de alergia. Medicaram, fizeram um medicamento e me mandaram para casa. Só que aquelas manchas começaram a se alastrar por todo o corpo. Na verdade, foram na barriga, nos braços. E aí eu comecei a sentir fraqueza, muita fraqueza. E aí procurei o médico novamente. E aí eles falaram, não, aí começou a sangrar, sangramento na gengiva. Cheguei até a urinar sangue, bispo, o ponto que chegou. E aí eles falaram assim, não, isso não é normal, isso não é uma alergia. E aí eles fizeram o exame, decidiram fazer o exame da medula. E aí eles constataram a leucemia. A patologia mesmo era uma leucemia mieloide aguda, uma leucemia agressiva. E eles não sabiam o estágio daquela leucemia. Eles falaram, a gente vai ter que pegar você e fazer o que a ciência prescreve, que é fazer a quimioterapia e ver como o seu corpo reage. Na verdade, eu me lembro que naquele dia, bispo, eles, com a minha família, num quarto, eles falaram, essa doença ela é agressiva e ela, muito dos casos, 80% ela leva ao óbito. Aquilo ali foi um baque mesmo, realmente, da gente ouvir aquilo ali de um especialista, de um médico. E aí eu me lembro que logo em seguida eu já dei entrada no hospital, caiu o cabelo, fiquei bem debilitado, mas a minha esposa, ela continuou. Eu via muito os testemunhos da corrente pela televisão lá no hospital. Então aquilo ali me chamou muita atenção. A minha esposa vinha buscar por mim. Toda terça-feira ela vinha na corrente, levava o lencinho, e a gente começou a agir a fé lá no hospital. E aí aquela fé que começou a criar uma revolta dentro de nós contra aquela situação, ela criou um fruto, ela criou um resultado. Que a gente, daqui a um tempo, logo depois, eles fizeram alguns exames. 30 dias depois, a medula estava totalmente limpa. Eles não sabiam identificar o que tinha acontecido, mas o distúrbio na medula, aquelas células cancerígenas, havia desaparecido sem motivo, e estava totalmente limpa. Quer dizer, eles ficaram assim, surpreendidos com o que aconteceu. Surpreendido, essa foi a palavra mesmo, porque eles não sabiam explicar. Porque a ordem natural daquela doença era realizar a quimioterapia, o paciente precisava responder àqueles tratamentos, depois ela ficava numa fila para o transplante de medula, para realizar o transplante de medula, e depois para ver se ela realmente conseguia viver uma vida normal. No meu caso, bispo, como o pastor mesmo disse aqui, eu fui o único. Eu conheci várias pessoas
várias pessoas naquele período que eu estava internado, que faleceram, fizeram todo o procedimento, inclusive quimioterapia, transplante de medula, não resistiram e hoje não estão mais aqui. Hoje eu voltei aqui para poder contar esse testemunho. Você chegou a ver pessoas que estavam ali junto com você Falecendo, bispo. Esse era o cenário. O cenário era muito forte, porque era um quarto onde todas as pessoas tinham o mesmo tipo de doença. Eles tinham o mesmo tipo de doença, é a mesma leucemia. Então eles recebiam o mesmo tratamento. Pessoas que o acompanhante estava no quarto também, o acompanhante saía para falar alguma coisa, quando voltava a pessoa só levantava os braços e ali era o último suspiro. Aquele pensamento de morte vinha para todo mundo, porque imagina, você vê a pessoa tá sendo tratada pela mesma doença e ela falecer na sua frente, aquilo ali era constrangedor, na verdade. Realmente foi um milagre? Foi um milagre, bispo. Isso eu posso certificar, porque a ordem natural dessa doença era que eles prescreviam fazer a quimioterapia, fazia o transplante de medula. Hoje eu não tomo remédio, eu não precisei fazer o transplante. E dentre todos os casos daquele hospital, eu fui o único que não precisei fazer nada. Eu pergunto a você, você pagou alguma coisa, a tua esposa pagou alguma coisa aqui para alcançar esse milagre? Nada, bispo. Só foi ensinado a fé e colocar em ação. E se tivesse que pagar, quanto que você acha que valeria essa cura? Eu não tenho como estimar, bispo, não tenho. Pois é, isso prova até para você que está vendo esse testemunho, que quando há uma luta, quando alguém luta com a fé, leva o lenço, crer na palavra de Deus, faz a corrente aqui da terça-feira, Deus age, o milagre acontece, porque no seu caso ficou bem evidente isso. Infelizmente todos lá do tratamento morreram e só você escapou. Exatamente. As pessoas fizeram o mesmo tratamento, fizeram o transplante de medula, que era como se fosse uma garantia de sobrevivência, mas a pessoa ou dava algum problema no organismo, num órgão. Eu não precisei fazer nenhum transplante. E você ficou com alguma sequela? Nenhuma sequela. Vida normal, saúde perfeita. A tua fé, a fé da tua esposa fez o milagre acontecer. Sente que ninguém lhe compreende, que nada cala esse grito interior, que ninguém lhe cura essa dor. Vai se surpreender com o poder de uma oração. Ligue e receba uma oração, uma orientação, sempre que precisar. Muito bem, estamos de volta. Você acompanhou a história do Rafael, que enfrentou um problema seríssimo de saúde. E quando a pessoa chega a ser desenganada pela medicina, quando ela já não tem mais o que fazer, tentou, buscando a ajuda dos profissionais, da ciência, e já não viu solução ou resultado e não sabe mais o que fazer. Qual é a saída? O Senhor Jesus diz, em outra passagem, que Ele é o médico dos médicos. É isso mesmo, Ele é o médico dos médicos. Se você buscar ao médico dos médicos, usando a sua fé, porque na reunião, o que nós fazemos na reunião? Nós oramos a Deus, pedimos com sinceridade, levamos as pessoas ali a confiarem nisso, para que elas vejam resultado, para que elas creiam que o que parece impossível para a medicina e para o homem será possível para você também, para o seu familiar. Mas o segredo é perseverar, não desista. Todas as terças-feiras nós estamos consagrando ali o lenço e apresentando a Deus para que você use a sua fé e participe da oração juntamente conosco. Vamos a mais um intervalo, já voltamos com vocês. Seu nome? Doralice. Dona Doralice, o que Deus fez pela senhora? Então, pastor, eu tive um problema 2 anos de sangramento e dor. Era uma hemorragia que a senhora tinha? Não, senhor. A doutora estava fazendo tratamento achando que era uma hemorroida. Só que aí não passava. Tomava remédio, não passava. E eu falei para ela me passar encaminhamento para um especialista. Aí o especialista, passei, pediu os exames. E nos exames constou fissura crônica. Aí eu fiz todos os exames, ele me encaminhou para a cirurgia.
Aí fiz a cirurgia. Aí continuou a dor, continuou o sangramento. Aí eu perguntei para a doutora, falei para a doutora, passa um remédio para mim, para sarar a dor. Ela olhou bem para mim e falou, esse problema não tem cura, é fissura crônica, não tem cura. Falou para a senhora que não tinha jeito, não tinha o que fazer. Falou que nós podíamos fazer, nós já fizemos. Não, Cirurgia, remédio, nada resolveu. nada resolveu. E aí? Aí, dentro de mim, eu não falei nada para dentro de mim, eu falei, não tem para eles, mas para Deus tem. Aí vim para casa, de repouso, assistindo a programação da TV, eu vi o caminho, né, a corrente do 70. Aí eu falei, eu vou. Aí, com 2 meses de operada, eu vim. Aí fui curada. Estou curada. Não tem mais sangramento, não tem nada. Nada, nem sangramento, não tem nada. Porque mesmo depois da cirurgia, eu continuei sangrando e continuei com dor. O que a cirurgia não resolveu, o remédio não resolveu, o poder da oração resolveu. Saiu do Vale da Sombra da Morte. Saí do Vale da Sombra da Morte. Funciona. Dormia com o lencinho dentro da roupa. Deu certo. Todo com o lencinho dentro da roupa. Deu certo. Parabéns pela sua fé. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele estava no mundo, e o mundo foi feito por ele. E o mundo não o reconheceu. Veio para os seus, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus. O mundo tem muitas palavras para oferecer. Mas basta uma para mudar a vida de alguém. Uma palavra de conforto, uma palavra de incentivo, uma palavra de esperança. Então, onde quer que você vá, seja qual for o meio que você usar, fale. Escreva. Publique. Dê. Apenas espalhe a palavra. Alexandra, o que é isso daqui, hein? Esses são alguns dos exames, né, que eu fiz. Eu fiz um exame de rotina, fui fazer um check-up e aí, do nada, apareceu um nódulo com característica suspeita. O médico já me mandou direto para uma biópsia, porque o nódulo era bem grande na minha mama direita. E aí ele, né, chamou para conversar, para mostrar o resultado do exame depois de um tempo e foi constatado que eu estava com câncer de mama. Câncer de mama. Câncer de mama. O terror de todas as mulheres. 29 anos de idade, sem histórico na família. Recebi uma notícia dessa, eu estava sozinha, o chão saiu dos meus pés, literalmente. Eu passei por um processo de quimioterapia, foram 6 sessões de quimioterapia, 30 sessões de radioterapia. Eu conheci essa corrente, mas eu não aceitava fazer a quimioterapia antes de vir para cá. Então, eu vinha, fazia a corrente, depois eu ia com um lenço lá para a quimioterapia. Aqui você encontrou o chão para os seus pés. Sim, senhor. Sim, senhor. Se não fosse aqui, e como o senhor falou no início, né? Hoje a gente chora porque a gente lembra, passa aquele filme na cabeça, mas como o senhor falou no começo, eu reprimi o choro. Eu não falei para quase ninguém o que estava acontecendo, não fiquei chorando em rede social, contando meu problema. Eu vim aqui, de peruca e tudo. Tinha dia que eu vinha muito debilitada por conta... Você chegou a usar peruca? Usei peruca, mas o meu cabelo caiu. As pessoas percebiam que era peruca?
A princípio, elas achavam que eu estava, né, mudando, né, o visual, alguma coisa assim, mas quando eu chegava próximo, dava para perceber, sim. E eu vinha para cá, né, mesmo debilitada da quimioterapia, eu vinha na fé, toda terça-feira eu estava aqui, eu não desisti. Quando eu fui fazer o exame pré-operatório, a médica virou para mim e falou assim, como você é nova, a gente pensou que com essas sessões de quimioterapia, o câncer ia desaparecer, mas ele está aqui ainda. Então, no exame pré-operatório, comprovava ainda que eu estava com câncer. Na hora da cirurgia, ela me abriu e não achou mais nada. Não tinha nada. Não tinha mais nada. Mesmo assim, eles decidiram colher uma gordura da mama para fazer uma nova biópsia e deu tudo negativo. Tá perfeito. Graças a Deus. Agora, você disse que toda terça-feira você estava aqui. Teve terça que você veio que estava chovendo? Sim, senhor. E aí? E vim do mesmo jeito. Teve terça que você veio que estava fazendo frio? Muito. Inclusive, assim, teve um dia que eu quase desmaiei na reunião porque eu estava debilitada, né? Porque eu estava passando mal, mas estava debilitada por conta da quimioterapia. Eu vim. Teve terça que você veio que você não estava com vontade de vir, estava cansado? Muito. Porque a quimioterapia, ela não desgasta só o que é ruim, né? Ela combate as células ruins, mas ela também estava me combatendo, ela estava acabando com a minha imunidade. Agora, valeu a pena todo esse esforço? Com certeza. Deus te abençoe. O número 9 está relacionado à plenitude na Bíblia. O Senhor Jesus proferiu 9 bem-aventuranças. São 9 os segmentos para o fruto do Espírito Santo e 9 os dons espirituais. Já pensou usar a fé que você tem em 9 preces poderosas para alcançar a graça que você tanto precisa? A poderosa novena no Teatro Rainbow. Faça essa novena para curas milagrosas, casos impossíveis e abrir caminhos. Neste domingo, às 10 da manhã, em 232 Seven Sisters Road, Finsbury Park, Londres, N4 3NX, ou em uma igreja universal mais perto de você. Dores, medicamentos e recorrentes ida ao médico fazem parte da sua vida? Você não suporta mais sentir dores constantes ou então recebeu dos médicos um diagnóstico devastador? Se esse tem sido o retrato da sua vida, saiba que existe uma esperança para você. O Senhor Jesus é especialista em casos impossíveis e, como no passado, Ele, ainda hoje, opera milagres para os que creem. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Venha receber a oração da fé para a cura completa de todas as doenças e seja livre definitivamente de todo esse sofrimento. Toda terça-feira, às 7h30 da noite, em 232 Seven Sisters Road, Finsbury Park, Londres, N4 3NX, ou em uma igreja universal mais perto de você. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nós determinamos, meu Pai, visita esta pessoa que se encontra neste momento no hospital, numa casa de repouso, talvez sozinha, sem saber o que fazer diante dessa situação depressiva, angustiada, enfrentando um problema familiar, um familiar que se encontra doente, e ela ora ao Senhor, ela pede com fé, ela determina, meu Pai, que ela não aceita mais esse problema. Por isso eu te peço, arranca a raiz desse sofrimento e faz com que ela tenha, meu Deus, o alívio, a cura, a libertação. Consagra esta água e ao beber da água com fé, seja ela livre de todo mal, em nome do Senhor Jesus. Beba da água com fé agora. Respire fundo e tenha certeza de que o problema que você está passando, enfrentando, já está nas mãos de Deus. E você estará conosco hoje mesmo, participando de uma corrente de fé e determinando
que a sua vida não será mais a mesma. Às 10 da manhã, ao meio-dia, às 3 da tarde ou às 7h30. Lembrando, todos os domingos nós temos reuniões especiais buscando pela família. O primeiro dia da semana, você, sua família, os seus convidados, seus vizinhos, uma pessoa que você sabe que precisa da ajuda de Deus, virá com você e com certeza serão abençoados. Para mais informações, 020 7272 1010 ou escaneie o código QR que aparece aqui na tela do seu aparelho receptor. Nós ficamos por aqui, que Deus abençoe a todos e até lá.